Olha só, sabiam que todo dia morre gente? Mas querem saber? Estão apenas em 2 lugares. Não estão realmente mortos. Ou estão vivos no céu, ou vivem no inferno. Vocês escolhem. Eu quero a sua alma. A porca é minha. E o chifrudo? Fez um trato mais ele? Na hora, ficou mais feliz do que pinto na merda. Posso cair? Caia, nojento. Ai, que eu caio. Deixe de ser fresco, cachorro da mulher. Que doença? Como é que você entrou nela? Hã? Eu ganhei ela. É? Quanto tempo você tá aí? Quanto tempo você tá aí? 22 anos. O mundo está chegando ao fim. Hã? É melhor andar rápido. Eu suponho que se perguntem por que eu faço o que faço. É muito fácil. É porque eu odeio suas entranhas fedidas. Eu odeio pessoalmente todos e cada um de vocês. A história do demônio, a história do Satanás. O Satanás! 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 Demônio! Essa cadeia me traga o homem, pelo amor de Deus. Aqui é a Angélica e eu vendi a minha alma para poder fazer esse podcast. Opa, a minha frase relacionada com o capeta não podia ser outra. Propaganda eleitoral gratuita. Boa. Aqui é o Pimp Mal e você não conheceu o inferno até conhecer os meus vizinhos. Aqui é Ivan Mizanzuki e ainda falta um bom filme sobre a Lester Crowley. Opa. Aqui é o Ivan PD. O diabo veste Prada e mora na Barra. Aqui é o Queiroz do Baderna Cast. E no Carandiru, ele é apenas mais um. Comedor do azedo com pneumonia. Pois é. Hoje nós vamos falar aqui o podcast prometido, aí a gente falou quando atingisse os 666 seguidores, a gente ia falar sobre alguns bons filmes aí onde o capeta aparece, né? Ele que tem tantos apelidos, né? A gente colocou aqui no chat. Eu tô aqui com nossos amigos aqui, com o Marcos. E aí, Marcos, tudo bem com você? Tudo certo? Tudo certo. Com o Pimp Mal, que é lá do Baderna Cast. E aí? Tudo bem. O vizinho hoje não tá perturbando com funk e pagode. Tá vendo? É a influência do Capiroto, tá vendo? Também com o Ivan, que é lá do Anticast Design. Tudo bom contigo, Ivan? Tudo ótimo, Angélica. Saudade de você e do Marcos aí. A gente fez aquele programa sobre The Wall, né? E tá faltando vocês voltarem para lá de novo, hein? Vamos fazer um outro programa em breve lá. Com certeza, cara, com certeza. Com o amigo Ivan, que é o nosso ouvinte, nosso amigo. Tudo bem contigo aí, Ivan? Tudo bem, Angélica? Tudo bem, pessoal? Opa, tudo bem? Joinha. E o Queiroz, que é também lá do Baderna Cast, né, Queiroz? Queiroz, Baderna Cast. E eu não entendo porque o capeta gosta tanto de música africana, né, cara? Pois é, cara. Então a gente vai comentar alguns filmes que a gente gosta aí, com um ator, né, que representa bem o capeta, ou uma história interessante, ou até às vezes fica, não sei se vocês concordam, às vezes é meio subentendido que é o capeta, né? Eu acho isso muito foda. Quando você assiste um filme assim, você fala, pô, caramba, o cara tá representando o demônio nessa história aí. Só que ele não tá... Ninguém falou que ele é o demônio, mas ele é o demônio. Então, gente, vamos puxar o papo aqui.
com algum filme assim que alguém queira começar comentando. Eu sei que o Marcos deve ter um motivo. Então, Marcos, começa aí e a gente vai entrando no papo, aí vai opinando, vai falando dos que a gente também gosta. Archangel, Dark Angel, let me fly light through death's veil till we have heaven in sight. Anyone care to make a little wager on the big fight tonight? Does boxing still have that standing 8-count rule? Yeah. Might as well be watching a pillow fight. Olha, eu tava pensando aí sobre os filmes que aparece o Dito Cujo, né, o Capeta e etc. E eu lembrei não de um filme, mas eu queria começar com um episódio de uma série de TV que eu acho sensacional e que tem não um, mas 4 capetas. Que é o episódio 21 da segunda temporada daquela série Millennium. Olha, eu não recordo, cara. Faz 1000 anos que eu assisti Millennium. Faz 1000 anos, aí eu trocadilho. Então, no episódio 21 da segunda temporada, o título do episódio é mais ou menos algo como assim, não sei porquê, mas o diabo tá na minha cola, né? Adorei o título. E ele começa assim, tem 4 diabos conversando num bar, né? As pessoas veem os 4 diabos como 4 pessoas normais, só que a imagem já começa com eles muito bem maquiados, de corpo inteiro de capetas. Os 4 estão pelados, né? Tal, é uma maquiagem que eu achei surpreendente para uma série de TV. E eles estão conversando justamente sobre como eles sacaneiam as pessoas, como é que eles conseguem desencaminhar todo mundo. Só que um dos 4, ele tá meio fraquinho de história para contar. Ele é o mais velho deles, ele parece que ele tá meio fora de forma. E o episódio vai acompanhando o dia a dia do cara. Ele tá tendo um relacionamento com uma ex-stripper, com a coroa, tá tentando largar a vida de stripper. E parece que ele tá tentando se regenerar, que ele tá tentando ser legal com ela, tá tentando começar uma nova vida e ser bonzinho com essa moça aí, né? Com essa senhora, aliás, que ele também é um senhor, né? Na aparência humana dele. Mas nada disso, ele tá, na verdade, sacaneando ela também, e é uma trama que ele quer levar essa mulher ao suicídio. Né? E olha, é muito bem escrito o episódio, muito bacana. O Jack Black, né? Ele só aparece no final, né? Quando ela é encontrada morta, ele vai ver o corpo dela, né? E o diabo tá sentado do lado dela olhando, né? E comemorando mais uma vitória dele, mais uma alma que ele conseguiu ganhar, né? E eu sei que ele olha pro diabo assim e fala, cara, tu deve ser muito solitário, fala a verdade. E o diabo olha pra cara dele assim, né? Como quem fala, realmente, sou mesmo, mas fazer o quê, né? Minha natureza. É uma indicação, quem assistiu a série deve lembrar desse episódio, quem não viu vale a pena procurar, viu? O pessoal na internet, muita gente fala que é o único episódio da série que o pessoal gravou e guardou, né? Isso daí é da primeira ou da segunda temporada, esse episódio aí? É o episódio 21 da segunda temporada. Ah, porque eu assisti a primeira na integral, né? Assisti tudo. Na segunda eu achei que deu uma caída, acabei não assistindo. Não cheguei nesse episódio, não. Ah, mas assista que vale muito a pena. O momento em que a gente descobre que esse diabo, na verdade, ele não tá sendo bonzinho com ela. Ele tá armando uma trama pra levá-la ao suicídio. E a hora que ele dá essa reviravolta em cima da mulher, olha... É sensacional. Ele solta uma frase no meio do episódio assim pra ela que destrói a mulher completamente como ser humano. E assim, eu sei que eu dei pulo na cadeira no dia que eu assisti. Caramba, que interessante. Não assisti, mas tá aí a recomendação, legal. E vocês, gente? Alguém tem alguma recomendação aí de uma boa aparição do demônio? Alguém quer começar? Você, vai. O Marco falou aí sobre o Jack Black, né? E tem o Tenacious D, né? David Grohl. E a paleta do destino e tal. Que o diabo é feito pelo David Grohl, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tocando bateria, tocando guitarra. Parece ele lá que eles têm que encontrar uma palheta que foi feita pelo diabo e tal, e tá num museu, não sei o que, e faz aquele road movie, né? Até eles conseguirem chegar na palheta, né? A dupla ali, né? O Jack Black e aquele outro comediante lá que é o parceiro dele, né? Tem aquele duelo no final de guitarra que é muito bom, né? É parceiro e é parceiro é a dupla, né? Tenacious D existe mesmo, né? E tal, né? Sim. Legal. É muito bom. Esse filme é muito engraçado, cara. Ele é tosco, mas ele é engraçadíssimo. Tenacious D é sensacional. É que ele é pra ser tosco, né? Isso que é importante. Quando o filme sabe que vai ser tosco, assim mesmo, e já vai nessa, não já se pega leva nisso, a sério, beleza. né? Exatamente, né? Agora, é só uma pergunta até que queria colocar aqui na mesa pra vocês, a gente vai falar do diabo cristão ou qualquer outro diabo de outras mitologias? Opa, também entra? Se tiver de outras mitologias, eu acho melhor ainda, viu? Uhum. Porque daí eu já tenho um aqui colocado, tava tentando lembrar o nome e graças ao Deus Google eu encontrei, né? Ou o diabo Google, né? Já no...
Through death's veil till we have heaven in sight. Kadınlar var. Padişahlar Medine'ye hicretten hemen sonra bir anlaşma yapıldı. Bütün yaratılanlar kendi aleminden başka bir aleme geçmeyecekti. Ama olmadı. Alguém viu um filme, eu não sei o nome em português, é um filme, eu acho que é turco e alemão, chamado Mussalah. É um casal que eles vieram da Turquia, vão pra Alemanha, né? A migração turca é muito forte na Alemanha. E daí o cara tá lá pra justamente melhorar a vida dele e vai, né? Só que daí ele vê que a mulher dele parece que tá com algum problema, ela sofre ataques epiléticos, assim, né? Uhum. E, bom, o filme vai se desenvolvendo, ele liga pra casa dele lá na Turquia pra falar com a mãe dele sempre tá falando com uns papos estranhos, assim, tal. O filme parece, primeiro, que é muito neurótico, que o cara tá meio maluco, assim, tal. Mas, gente, eu não quero falar muito pra não estragar, eu só vou dizer assistam, pelo amor de Deus, assim, que é um dos melhores filmes sobre demônios, assim, porque daí é a visão do Corão dos diabos, né, dos demônios. Que legal. Então é bem diferente da visão cristã, é muito interessante, assim, é um dos melhores filmes sobre o diabo que eu já vi, assim, né? Pensando, não diabo em si, mas os demônios mesmo, né, daí são demônios árabes, assim, é bem diferente, porque isso é uma coisa que pouca gente sabe, que o demônio, na verdade, lá pelo segundo a mitologia islâmica, ele não é necessariamente mal, né? Tanto que o gênio da lâmpada, o próprio gênio do Aladim, ele é um demônio, né? Ele é um Ifrit, preso na garrafa. Então o gênio na garrafa, ele é um demônio na garrafa. Só que um demônio, ele pode fazer tantas coisas boas quanto más, e ele é extremamente humano. Ele tem as mesmas paixões, desejos que um humano. Então pra quem já leu Mil e Uma Noites aí, tem uma série de referências também, e esse filme é uma das melhores relações, assim, que eu já vi, assim, dessa mitologia, que justamente por ser tão diferente do cristão, impressiona tanto a gente, né? Mas ele vai pela linha do terror ou pela linha da fantasia? Vai mais por uma linha de um terror psicológico que vai se desenvolvendo pro paranormal daí. Olha, não, eu vou ter que assistir esse filme hoje, também, se vacilar. Caramba. Você me deixou muito curiosa, viu? Bela indicação, viu? Nossa, é um dos melhores, sério, eu vi ele faz uns 4 anos, assim, até agora, acho que tirando aqueles filmes franceses que eu peguei da recomendação do Masmorra Cast, inclusive, né, são um dos melhores filmes de terror que eu vi nesses últimos tempos, assim, bate de longe, assim, muito bom. Muito bom, muito legal. Il arrête pas de bouger. Il arrête pas de bouger. Il arrête pas de bouger. Tue-le, Max. Il bouge, je peux pas viser. Maintenant. Mais je peux pas, il arrête pas de bouger, je peux pas viser. Achève-le. Finis-le. Pourquoi? Vou puxar o meu aí, cara, porque eu tava até falando no começo, assim, do podcast, que é muito legal, assim, quando existe, assim, a intenção de passar, mas de maneira muito, como é que eu posso falar? Agora me fugiu a palavra. Sutil, obrigado, Queiroz. De uma maneira muito sutil, quando o pessoal dá a entender que certo personagem do filme é um demônio. Cara, eu vou trazer um filme que eu já citei, eu acho que em vários podcasts, porque eu gosto do Maciej Kassovitz, que vocês devem conhecer, porque ele em Amélie Poulain, ele é o namorado de Amélie, ele é um diretor de cinema e também trabalha como ator em vários filmes. Mas o legal do Maciej Kassovitz é ele dirigindo, na minha opinião, entendeu? Eu acho ele um diretor sensacional mesmo, entendeu? Eu acho que até atualmente dele, o que tá no cinema é aquele filme A Ordem e a Moral, né, Marcos? Isso. Direção dele mesmo, né? Ele desistiu do cinema americano, pelo menos deu um tempo do cinema americano, e isso faz toda a diferença, muitas vezes, né? Porque às vezes ele fica com a produção meio, né? Não tem toda a liberdade, né, dentro da produção, quanto ele tem no próprio país, né? Onde ele já tem um nome, né? Então a questão o filme que eu queria citar, onde tem um personagem que ele é o demônio, cara, mas a maneira como eles mostram pra gente que o personagem é o demônio é em um único frame.
E isso é uma coisa assim, eu falei pro Marcos que é de se cagar de medo. Entendeu? Porque o filme é um filme de 97 chamado Assassinos. Será que algum de vocês já assistiu esse filme, Assassinos? Do Matia Kassovitz? Essa aí é aquela hora que o Pimp vai imitar o Silvio só dizendo, eu não vi, mas minha filha viu e adorou. A minha filha número 1 assistiu, ele é muito bom, né? A Patrícia é minha filha número 2. Ela viu, eu não vi, mas ela disse que é muito bom e está na grade do SBT. Pois é, cara. Então, mas o filme, ele conta a história de um velho, que o velho é um assassino profissional, só que ele tá velho, ele quer deixar o legado dele pra algum outro cara mais novo. E ele encontra um cara que é um ladrãozinho, que ele é interpretado aqui pelo próprio Matia Kassovitz. Isso, ele também trabalha nesse filme. Ele interpreta o Max, né? E esse velho, ele é assaltado, a casa dele é roubada pelo Matia Kassovitz, esse personagem. Só que ele pega o moleque e dá uma lição de moral no moleque. Fala, porra, você é um merda, né? E tudo, dá uns spanks no moleque e tal. Só que ele resolve, por algum motivo, ir atrás do moleque e fazer com que o moleque seja o aluno dele, que ele vai ensinar as técnicas e tal. Daí pra frente a história vai se desenvolver, vai ter vários contratempos, vai ter algumas mudanças na ideia ali do coroa que quer se aposentar e tal, mas a questão é que em um frame desse filme, dá a entender que o velho, que esse velho que tá tentando ensinar a matar e tal, a como desvirtuar de vez, né, esse jovem aí, ele aparece num frame de costas com o rabo do caraco. Uau, cara. Sabe, ele de costas, assim, ele indo embora, e aparece, assim, aquele rabo, assim, sabe, de demônio, parece meio de lagarto, sabe, mas ele é muito rápido, assim, aparece, né, Marcos? É coisa rápida, assim, é uma sacada que só dá pra quem tá prestando atenção. É porque é engraçado, ele tenta, além do cara, ele tenta ensinar outros, né, pessoas a se tornarem assassinos, né? E a gente vai achando que, na verdade, é a história de um velho assassino que quer achar um pupilo para continuar o legado dele. Mas, no fim das contas, não. Aquilo é um meio que o capeta tá usando para levar várias pessoas aí, jovens, à perdição, né? Isso. A perderem suas almas. Mas isso a imagem é bem rápida mesmo. Você só vê em poucos... É rápida. E não aparece mais nada no filme que dê a entender isso daí. Só a própria história e tal, os contratempos que ele vai ter, né? Ele acaba pensando numa outra pessoa mais jovem ainda, né? A história fica mais terrível, porque acaba ele pensando num aluno até mais jovem do que o Max, né? Cara, é muito interessante o filme. O filme vale muito a pena, é de 95. Faço aquele apelo novamente, assim, para quem gosta do Matia Kassovitz, sempre buscar ele na direção, porque ele é realmente muito interessante. A estética do filme é bem crua, assim, bem simples e tal, assim, mas, cara, é um filmaço, entendeu? É um filmaço, assim. Mas quando o Marcos falou pra mim, pô, tu viu o rabo do cara? Aí eu voltei na cena e parei, olhei e falei, caraca, eu fiquei arrepiada, gente. Eu falei, cara, que é isso? Entendeu? É o Marcos mostrando os dons dele de mestre de semiótica. Como eu já falei. Cara, mas é muito bom, cara. Muito eu legal. assisti esse filme pela primeira vez de madrugada numa sessão de cinema lá aquela sessão de cinema da cultura, né? Eu tava com sono do caramba e a primeira vez que eu vi, me passou despercebido essa cena do rabo. Era de noite, né? Eu tava meio dormindo já. Aí a segunda vez que eu assisti, eu falei, quando aparece o cara indo embora, eu falei, que é isso? Balançando aí atrás do cara. É o rabo do capeta. Eu falei, eita! É o próprio, cara. Eita! Não, e o filho da puta aparece como um velhinho, né? Que tanto que ele no filme não dá a impressão, cara, que ele é um assassino. Tu vê um coroa, um velhinho bonitinho, barbudinho e tal, tu não dá nada pelo velho. E o velho é um assassino daqueles, assim, cruel mesmo, entendeu? Eu acho que vale a pena destacar também, tem uma cena nesse filme também muito boa, que é a primeira treino que ele faz com esse garoto que ele quer que torne-se o pupilo dele, ele leva o moleque para um apartamento de um outro velho para ele invadir o local e assassinar o velho a sangue frio. Pra ser a primeira teste do cara. E tem uma cena que o moleque tá com uma espingarda de 2 canos apontada pra cara desse velho, e o velho assim, ele já tinha dado várias coronhadas na cabeça do velho, e o velho tentando afastar o cano da arma e não conseguindo. É uma cena que é muito tensa também, viu? Tem uns momentos bem violentos assim, de tensão muito grande no filme.
Muito legal, cara, muito legal. Archangel, let me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Então, viu ele? Não. Por quê? Teria sido difícil. Por quê? Por quê? Porque não está lá. Quando John Favorite saiu do Sarah Harvard Dodge há 12 anos, usando seu melhor terno, com o rosto novo envolvido em ataduras, com dor de cabeça, foi embora com um sujeito chamado Kelly e uma moça. Conhece esse Kelly? Parece que esse tal Kelly pagou a um doutor chamado Fowler para preencher o prontuário dele esses anos todos. E ele fez isso direitinho, né? Então, nosso John fez um número perfeito de desaparecimento. Parece que sim. Sabe o que dizem das balas? Não, o que é que dizem das balas? Que sempre deixam lodo no seu rastro. Passa a bola para outro aí. E aí, Ivan, você quer falar algum aí? Tem algum que você gostaria de citar, de dividir com a gente? Tem um filme que acredito que a maioria de vocês já assistiu, mas sempre uma recomendação muito boa. É Coração Satânico. Opa! O filme é excelente. Mickey Rourke em sua melhor forma. Pra quem só conseguiu ver Mickey Rourke nessa nova fase dele, é uma oportunidade de ver ele fazendo papéis do tipo de personalidade muito interessante. E o diabo nesse filme é representado pelo Robert De Niro, que é uma participação pequena para o tamanho do filme, mas incrivelmente marcante. No começo, sinceramente, eu não tinha percebido que ele era o capiroto. Mas isso, ao longo do desenvolvimento da história e a forma como a história é conduzida, vai sendo colocada paulatinamente até o momento da revelação, que não é a revelação do filme, mas que faz com que a gente perceba o problema que é você fazer negócio com essa pessoa. Esse filme é cheio desses signos, assim, das coisas da macumba, a mulher tomando banho de sangue e tal. E Robert De Niro com a unha do dedo mindinho enorme lá, fazendo... pra coçar a orelha, né? Por aí. Pô, e detalhe que a direção do Alan Parker, né? Pô, esse diretor é mó legal. A vida de David Gale, o próprio lá, o Asas da Liberdade, pô, Pink Floyd The Wall, que a gente falou e tal. Pô, que legal. É só uma eu acho que a gente até falou no programa do The Wall, né, que o Angélica e o Mark participaram lá no Anticast, que o único problema, não sei se vocês viram recentemente o Coração Satânico, é que eu vi faz uns 3 anos, assim, cara, ele datou demais, assim, sabe? Eu vou ter que rever, faz muitos anos. E uma pena, porque ele usava aquele recurso do plot twist no final, né, de você revelar que o Robert De Niro é o diabo, assim, e tal, né, então... E hoje em dia você pega isso logo do início, porque tem tanto filme que já repetiu essa fórmula que você se acostumou. Só no início do cara falar, meu nome é Luiz Cypher, daí todo mundo já, é o diabo. Então, tipo piadinha, né? É verdade, não, que nem aquele anime lá, o Hellsing, né? Alucarda e o caramba, né? Depois você acaba pegando, né? Mas, é legal, mas é uma representação pequena, né? De Lúcifer e tal, e bem feita, né? Outra que a gente estava comentando até em off aqui, que eu não sei se vocês tiveram acesso, é o Viggo Mortensen, né, cara? No Anjos Rebeldes, porra. Vocês chegaram a assistir, Alexandre? É o Capeta Aragorn, né? Porra, não, mas, cara, o cara participa só no final do filme, meu. E é impressionante ele representando o demônio. Cara, é assustador, cara, porque é um cara bonito, assim, aquela barba bem aparada e tal, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa assim, sabe, de suja, de podre, assim, que ele deixa transparecer, cara. É muito foda a interpretação do Viggo Mortensen no Anjos Rebeldes. Nesse filme do Anjos Rebeldes, quando ele aparece, ele passa toda a malignidade dele pelo olhar, né? Ele tem um olhar assim frio, duro, cruel mesmo, né? É que é difícil se comparar com o olhar do Christopher Walken também, né? Que também tá arrasador, mas os dois assim são duas imagens que o filme deixa na cabeça da gente de dois seres assim que dão medo, apesar de terem aparência humana, né? É verdade, sim. Archangel, let
through death's veil till we have heaven in sight. Deus? É isso? Deus? Pois eu vou lhe dizer. Vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Deus gosta de observar. É um brincalhão. Pense nisso. Ele dá ao homem instintos. Ele dá esse presente extraordinário e depois o que ele faz, eu juro, para seu próprio divertimento, para seu próprio espetáculo cósmico particular. Estabelece regras opostas, contrárias. E é esta a piada maior. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Oh, não engula. Enquanto você tenta entender o Todo-Poderoso, o que ele faz? Ele fica lá em cima, morrendo de rir de você. Ele é um intolerante, é um sádico. Ele é um senhorio relapso. Adorar isso nunca. Melhor reinar no inferno que servir no paraíso. Por que não? Eu tenho meu nariz aqui na terra desde que a coisa toda começou. Eu alimentei cada sensação que o homem é inspirado a sentir. Eu me importei com o que ele quer. Eu nunca o julguei. Sabe por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de todas as suas imperfeições. Eu sou fã do homem! E você, Queiroz, uma boa representação do demônio aí no cinema? Eu lembro aqui de um que tem a ver com minha profissão, que é o advogado do diabo, que, lembrando assim, meu história, é um advogado que ele nunca deu uma causa na vida. No início do filme, ele tem que defender um cara que, eu não sei se é um professor, que seduziu uma aluna e tal. Ele percebe isso quando parece que o cara fica fazendo movimento rodando na mesa com a mão. Só que o cara ele é um advogado tão bom que ele bota a vítima numa sinuca de bico. Fica perguntando, mas quantas vezes a senhora já foi lá na sala dele, não sei o que e tal. Desacredita, né, a vítima, né? Desacredita. Aí depois ele vai pro banheiro. Aí parece que tem um repórter pergunta, não sei o quê. Aí ele fala, não, é porque o outro advogado, ele largou a bola, né? Se ele tivesse insistido, ele tinha ganho e tal. E o filme, eu confesso que é uma das maiores decepções. Porque eu acreditava que era um cara que defendia o diabo sabendo que era o diabo, entendeu? Eu achava que era isso, né? Assim, não um cara sabendo, um cara defendia. Mas não, é um cara que trabalha para um grande empresário, não sei o quê, o Al Pacino lá, mais afetado do que nunca. Eu gosto muito das argumentações dele, sabe? Pra você ver como é uma coisa fácil, né, e tal, você acreditar, é que a argumentação dele é muito boa no final, né? Ele falando pro Keanu Reeves, né, explicando, Deus não é amigo de vocês, eu sou! Né? Ele fala, eu acredito no homem, eu confio no homem! Aí ele perguntando, pai, por que a advocacia e não a política? Aí ele fala assim, você sabe quantos alunos da escola de direito, a faculdade de direito tem? Sabe? Aí ele fala assim, Aí nesse tempo eu tava estudando, eu tava na faculdade. Aí, o filme, ele tem momentos muito bons, sabe? Eu gosto muito dos momentos de tribunal, uma parte que ele vai escolhendo o corpo de jurados. Não, eu vou escolher aquele negão lá, porque ele se veste bem, não sei o que e tal. Eu não vou escolher aquela senhora lá com cara de freira, porque o olhar dela. Assim, parece que muita gente conheceu ele, né? Então, parece que uma daquelas senhoras conhecia ele. Ele era debochadão, né? Então, aí às vezes tem uma cena que parece que ele entra na igreja, ele bota o dedo na água e fica todo fumaço. Aí tem uma atriz que é famosa, cara, Charlize Theron. É a Charlize, cara, ela tá muito bem. Charlize Theron, né? Que tem uma hora que ela corta o cabelo e fica aí um fluxo ali, né? Nossa, não lembra dela em Flux, que ela tá péssima, mas no Advogado do Diabo ela tá muito bem, pô. Eu achei que a interpretação dela e o Patino debochando assim, bem, ela é nota 7, né? E ela toda cheia de arranhões de unha dele pelo corpo, pessoal. É bem sinistro mesmo. Esse filme causou um frisson na época, né? Eu lembro dessa frase, Queiroz, do Nota 7, que ele transa com a mulher do cara, né?
que é a Charlize Theron. Aí o Keanu Reeves quer saber como é que foi isso, o que você transou com a minha mulher. Ele fala, olha, eu vou falar pra você. De 1 a 10, se a gente considerar que 0 é aquele sexo morno e sem graça que você faz com ela, e 10 é a coisa mais suja, sem vergonha e cachorro que o homem pode fazer como uma mulher, eu e a sua mulher chegamos a um 7. É diabólico. Legal sim, cara. E tem uma cena que, pô, é uma... Eu considero uma das cenas mais bonitas do cinema, cara. E tem na sala dele, tipo, umas imagens, tipo, que nem aquelas romanas, assim, tal, e elas começam a se mexer e tal. É, do pessoal do inferno, né? Muito legal. O Keanu Reeves tá pronto pra se perder e tal. Porque o lance lá era ele transar com a mulher do diabo lá, né? Pra fazer o herdeiro dele, né? E o diabo, ele chega a dizer assim, eu tive tantas decepções. Aí nessa hora eu peguei o paralelo com Cristo, né? Cristo foi o primeiro e não foi uma decepção. E ele, no outro lado, ele diz, eu tive tantas decepções. Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu gostei bastante. Eu acho que eu ainda gosto dele. Eu também, cara. Na verdade eu gosto. Se ele passar na TV, eu acabo assistindo. Eu lembro aquelas cenas deles correndo no parque. Até aquele momento eu não tinha uma sensação de suspense pra mim, nem de medo. Eu tava assistindo um filme como se fosse um drama. E a partir daquele momento eu comecei a ficar mais tenso na cadeira. Eu comecei, peraí que esse negócio aqui tá ficando estranho. Presta atenção. Esse filme é inspirado num livro. E o livro tem um final interessante também, que no final do livro, o personagem do Keanu Reeves vai preso e ele gosta muito de ler, né? Aí ele quer conhecer a biblioteca do presídio. Quando ele chega lá, quem é o preso que organiza a biblioteca do presídio é justamente o John Milton, né? O personagem do Al Pacino. Legal. Nossa, legal. Não, mas eu gostei mais do final do filme, né? Porque ele tipo, como se ele voltasse no tempo e voltasse àquele ponto da onde começou. E é bacana também pelo nome do Al Pacino, né? Do personagem do Al Pacino, John Milton, que é o escritor do século XVI, né? Que escreveu O Paraíso Perdido, né? Que tem a famosa frase, que no Paraíso Perdido fala da queda do homem, né? É um poema épico, assim, é muito bacana, assim. E daí tem a frase lá do por que o diabo se rebelou contra Deus, né? Daí ele fala, porque eu prefiro... aí fala, puta, como é que é exatamente? Tentando lembrar, mas é alguma coisa assim, eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu, né? Então, o que mostra a atitude do diabo aí, no caso, né? E daí John Milton aí foi uma bela referência, assim, também na literatura, assim. Archangel, let me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Di che colore sono i capelli? Sono dorati, milady, e leggermente ondulati. Dorati come il grano, forse? No, milady, più chiari ancora. E incorniciano un viso piuttosto bello, direi. E você, Marcos, você tinha a intenção de até falar de alguma coisa do Zulav, né? Do Andrei Zulav, se eu não me engano, lembra? Então, mas na verdade o filme que eu vou falar agora não é nem dos Zulavs, que é um outro que me veio na cabeça, que eu acho interessante pelo seguinte. É um filme do Mário Bava, Lisa e o Diabo. Até comentamos sobre esse filme aí no podcast, acho que do de Halloween, o último lá, o que gravamos, assim. E é um negócio interessante, tem o Telly Savalas, o Kojak, né? E tal. E a história do filme é mais ou menos o seguinte, você tem uma moça e ela tá em Roma porque ela tá meio que fugindo de uma situação que aconteceu com ela, que um amante dela se suicidou por causa dela, enfim. E ela encontra um personagem que é o Telly Savalas e ele é um cara muito parecido com uma representação do diabo que ela viu no afresco de uma igreja lá em Roma. E ela fica meio assim, pensando que coisa estranha, né? O cara parece com o capeta que aparece lá no afresco. Bom, enfim. Mais pra frente, ela acaba encontrando um grupo de pessoas que vão passar um tempo numa casa de uma matrona, né? E ela tem um mordomo chamado Leandro, que é o Telly Savalas, de novo. Ele reaparece. É engraçado que o Kojak ficou famoso porque ele chupava pirulito, né? O detetive, né? O Mário Bava faz uma brincadeira muito boa, que esse mordomo, ele também fica chupando pirulito para esconder o gosto de cigarro, que a dona da casa, da mansão, ela não gosta que os empregados fumem, e esse mordomo ele vive fumando. Só que aí é que tá o grande lance do filme. Esse mordomo ele coleciona marionetes.
gigantes, marionetes em tamanho natural. E ele tem marionetes parecidas com todos os personagens do filme. Na verdade, ele é o demônio e ele tá manipulando essas pessoas também que estão ali passando uns dias na casa, para que, através de jogos aí de sedução, de traição, um começa a matar o outro. Então, o filme é muito bacana, muito interessante, muito curioso como é construída essa trama e como, na verdade, o mordomo, que é o cara que teria que obedecer, ser um servo, ele que no final das contas está manipulando todo mundo. Tem um lance com reencarnação também, as pessoas na verdade são reencarnação de outras pessoas que ele já fez elas se ferrarem na encarnação anterior delas, e elas se reencontram novamente muito tempo depois, e ele está novamente sacaneando todo mundo, está por trás da sacanagem que vai acontecer. Olha, é um filme bem curioso, o roteiro ele é meio labiríntico assim, né? Ele brinca com essa coisa de nada ser o que parece, vale muito a pena. E eu sei que não se deve contar o final de... Não vai adorar. Não, mas eu falo... Risada diabólica pra vocês. Eu vou ter que contar a cena final porque dá uma ideia de como que o filme brinca com essa coisa do diabo manipulando todo mundo. Tem uma cena final em que a mocinha ela acorda como se tudo aquilo tivesse sido um sonho. Quando ela acorda, ela tá num avião. Quando ela vai olhar, quem é o piloto do avião é o Telly Savalas, é o diabo. Ai, caraca. Que tá guiando-a pra não se sabe pra onde, né? E tal, que a gente não vai ver pra onde esse avião vai. Então o filme fica brincando muito com essas metáforas visuais. Os marionetes, o cara tá dirigindo o avião do diabo ou de uma força sobrenatural que acaba guiando o destino humano. Vale muito a pena, é muito, muito bacana e muito interessante. Outra coisa engraçada sobre esse filme é que ele ficou famoso também porque ele tem duas versões. Essa versão original do Mário Bava, que tem toda essa brincadeira com as metáforas a respeito do diabo, os produtores acharam que isso era muito simbólico e tudo, e resolveram remontar o filme e colocaram uma cena ridícula, horrorosa, de um padre fazendo um exorcista no personagem da Elke Sommer. E é uma cena que não tem absolutamente nada a ver com o resto do filme, e lançaram essa versão pro exterior. E o filme foi ridicularizado, foi ignorado, não fez sucesso nenhum, não repetiu o sucesso que ele tinha feito na Itália. Aí os produtores quebraram a cara, foram obrigados a deixar o Mário Bava relançar a versão oficial, e ele acabou sendo relançado e virou um dos filmes de terror mais icônicos dos anos 70. A versão que o Mário Bava queria. Que eles achavam que ia ser um fracasso porque era um filme meio difícil, meio interessante, assim, meio fora do comum. E o Mário Bava deu um bom pé na bunda dos produtores aí, né? Que tentaram sacaneá-lo. Ele foi relançado como A Casa do Exorcismo, que é essa versão idiota aí que tem uma cena de exorcismo que depois foi cortada de novo, e a versão original tá aí pra quem quiser assistir, e é um trunfo, uma vitória do Mário Bava, que ele também conseguiu manipular as situações e ser vencedor, né? Boa. Não, vale muito a pena. Um dia a gente tem que falar sobre as obras que foram remontadas, reeditadas aí, e o quanto foram cagadas, viu? Porque o quanto o cinema tem, né? De obras assim, que os caras resolvem cortar coisa, adicionar outra, né? Uhum. E mudar totalmente o trabalho autoral do diretor, né? Já que falaram em exorcismo, cara, eu tenho que fazer aqui uma menção honrosa. A primeira cena de Todo Mundo em Pânico 2. James Woods. O cara mais engraçado do lugar, né? Fazendo um exorcista, cara. Aquilo é uma das cenas mais engraçadas que eu já vi na vida. Pior que eu não lembro do Todo Mundo em Pânico 2. Caraca.
Pô, é muito engraçado, cara. Uma zoação do cacete, sabe? Ele chegando, querendo primeiro tem que benzer a casa, né? E vai lá no banheiro, dá uma barrigada. Senhor, tira esse demônio de dentro de mim. Quando você vê, tá dando uma barrigada lá no banheiro. Eu vou as colocar moscas grudando na cara dele. Aquilo é muito engraçado. E pior que a gente é acostumado a ver o James Woods em filmes como Videodrome, Vampiros, né? Ele tem um histórico aí no cinema de terror e fantástico. Aí ver ele nessa cena realmente é pra se rachar, né? Pior é isso, pior que eu nem lembrava que o James Woods tinha participado do Todo Mundo em Pânico 2, cara. Porra! Não, a única cena que vale, cara, é a primeira cena do filme, é a única que vale naquela desgraça ali, cara. Ele entra no quarto lá pra fazer o exorcismo, aí a garota gira a cabeça, ele vai falar assim, que se foda, eu vou embora daqui. Você viu o que ela fez? Ela chega e fala, você viu o que ela fez? Ai, caramba. A gente não colocou no podcast esses filmes de possessão, né? Porque senão o assunto vai longe, né? O que tem de filme sobre possessão não acaba mais, né? Archangel, Dark Angel, let me thy light through death's veil till we have heaven in sight. I didn't think you would make the same mistake twice. And you didn't. Did you? So how's the family? Family's doing just fine. Busy, 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 busy. Need a vacation. Word is that kid of yours is a chip off the old block. Well, one does what one can. He's in the other room. Boys will be boys. With Gabriel. Mas e você, Alexandre? Você tem outra representação do demônio aí interessante aí? Uma boa atuação? Um filme legal que te impressionou? Eu tenho, eu acho um ator muito bom, né? Que falamos do Keanu Reeves aí, então tem que trazer um que tem possessão, mas também tem o demônio, que é o Constantine, que eu acho um filme muito legal. Eu acho um filme muito bacana, cara, assim, porque eu não conheço bem, assim, os quadrinhos de Constantine, né, mas esse lance de você ter uma espécie de agente secreto, que é enviado de Deus e tal, mas ele tem uma implicância com Deus e fala que, Deus é um cara bacana, não sei o que, não, Deus é uma criança segurando uma lupa em cima de um formigueiro, né? Que pena que você não leu o quadrinho, porque se você pegasse esse arco aí da história do Constantine, você ia pirar, cara, que é muito legal. Essa briga que ele acaba gerando no inferno, nos círculos infernais, cara, é muito, muito foda. Cara, o filme deixa muito a desejar por esse aspecto, assim, na minha opinião, porque o quadrinho é muito, muito superior, né? Sem contar que Keanu Reeves de Constantine é uma ofensa absurda. Não, a gente adora o Keanu Reeves, cara. A gente gosta muito dele. Eu até acho engraçado, né? Porque justamente, até a Angélica aqui em off tinha passado aqui uma lista de 10 filmes com o diabo, né? Daí tava ali o Constantino Advogado do Diabo, daí eu pensei, caralho, Keanu Reeves em 2 filmes, né, cara? Então, realmente é interessante. Mas o Constantino no quadrinho... o Constantino no quadrinho realmente é bem melhor, mas o filme é muito... Eu gosto muito do filme do Constantine. Principalmente que tem filme. Tem a trilha sonora do Perfect Circle ainda, né, lá com aquela música Passive, assim, eu acho do caralho isso também. Mas eu achei uma boa representação, apesar de ser o Keanu Reeves, aí eu achei a melhor coisa do filme, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, é a representação do anjo, né, que é feita por aquela atriz que ela tem um ar meio andrógeno, né? Tilda Swinton, né? E o cara que faz o demônio, né? Qual é o nome do ator? É o Peter Stormer. É sensacional. O cara aparece pouquíssimo também, rouba o filme inteiro, né? É assustador e nada clichê, né? Todo nada de branco, descalço. Ele chega perto do... Ele chega perto do Keanu Reeves e dá um medo, sabe? E a maneira como ele aparece, a parada dos vidros, o efeito especial de vidro quebrando, é muito maneiro. Assim. Marcos, tu leu também, né, essa história aí do quadrinho aí. É um pouco diferente, né? Eu acho que a melhor é muito diferente, né? Como funciona esse negócio de morrer o amigo dele, né? Eu lembro que é bem diferente. De cabeça eu não lembro tudo não, Esse arco de história chama-se Hábitos Perigosos, que o Constantine, ele tá com câncer, porque ele é um fumante inveterado, né? E tem dois encontros com o demônio nesse arco. O primeiro, ele tem um amigo que também tá morrendo de cirrose, e o cara faz uma cerveja usando água benta na fórmula da cerveja, né? E quando o diabo vai buscar a alma desse amigo dele, ele oferece a cerveja pro diabo. Quando ele bebe a água benta, o diabo
se É dana. muito foda isso no quadrinho, cara. Quando o diabo vê que foi trollado, cara. É muito foda. Não, e os chietas gostam de dizer que o cara perfeito pra ser Constantine seria o Sting, né? Pior Parece que é. foi inspirado na aparência do Sting. Foi inspirado no Né? Sting. Que é em inglês, né? O Constantine é inglês, né? Não é americano. Ou então, aí que tá, o Keanu Reeves não consegue passar, entendeu? Não que o Sting passaria, né? Ele é ruim, cara. Apesar que na profecia ele não tá tão ruim, né? Que ele, na Prometida, né? O Sting tá na Prometida, né? O lance do Keanu Reeves é o seguinte, ele sempre tem sorte de estar nos melhores filmes, sabe? Ele tá em Matrix, ele tá em Caçador de Emoção, cagão, ele tem um bom agente, o agente dele é o o grande amigo dele é o agente, cara, porque ele é um robô, né, cara? Não, mas ele tá numa penca de filme ruim também, então tá equilibrado. Pois é, mas esse filme é divertido, é legal, pô. Que pena que eles não fizeram, assim, uma continuação das outras histórias do Constantine, né? Porque não acaba nunca, né? Porque, mas olha, ser um reboot, né, cara? Fazer um reboot, já que fazem tanto reboot pra ele rebootar o Constantine contra ator. Mas não precisa ser o Sting, não precisa ser o Sting, mas que seja um ator loiro. O Brad Pitt, um Brad Pitt, eu acho que ele assumiria legal. Mas com o sucesso da série Hellblazer, né? Do quadrinho e tudo, fatalmente vai ter outra adaptação pro cinema do Constantine. Mais cedo ou mais tarde. Archangel, Dark Angel, let me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Quiero que la localices y que la traigas de vuelta, sea como sea. Ya son 2 las personas desaparecidas. Y como se te ocurra llamar a la policía, serán 3. Mira, estos son Leonor y Lázaro Valdemar. Y este es su diario. Leonor regentaba un orfanato familiar en su propia casa. Beleza, e você, Ivan, mais um filme aí? Pô, eu não queria passar esse programa sem citar o... Eu quero fazer outra recomendação, mas esse... Eu não posso não citar o Diabo do South Park, né? Que esse daí é... É o que come o Saddam, né? Cara, a relação... Cara, eu fui ver esse filme umas 10 vezes no cinema quando saiu aqui, assim, que ele comendo o Saddam Hussein, assim, pra mim foi demais, assim, né? Então, caraca, agora ele tá comendo mesmo, né, pô? É verdade. Caraca. Não, mas focando naquele negócio que eu falei no início, até abri o programa falando que falta um bom filme sobre o Aleister Crowley, é que apesar de ser designer, eu fiz o meu mestrado em ciência da religião, né? Eu gosto muito do assunto e o meu mestrado foi sobre Aleister Crowley, que foi aquele mago inglês, início do século XX, né? E eu acho ele muito interessante como personagem histórico, porque ele se dizia o anticristo mesmo, mas mais no sentido nietzschiano e tal, então figuraça, assim, né? E teve um filme muito ruim dele que o Bruce Dickinson fez, aquele Chemical Wedding, né? Um palhaçado. Mas teve um filme que chegou mais perto do que eu acho que seria um bom filme do Crowley, um chamado O Legado Valdemar. Não sei se vocês viram. É bem bacana esse filme, viu? Muito bacana em espanhol, né? A parte 1. Tá? Eu só vi a parte 1 também, não vi a parte 2 ainda, infelizmente, mas o Crowley aparece nessa parte 1. E o legal é que aparece demônios, só que, de novo, mudando a mitologia, né? São demônios mais ligados à mitologia do Lovecraft, né? Dos mitos de Cthulhu. Então, muito divertido o filme também. O Crowley lá tá todo bonachão, assim, falando em espanhol, uma língua que ele não falava e tal. É cheio de licença poética, né? Isso. Mas o legal que um comentário que eu vi sobre esse filme é que, apesar do Crowley ser totalmente diferente ali do filme do que seria na vida real, né? O melhor comentário que eu vi foi, olha, se o Crowley visse esse filme, ele ia adorar o jeito que foi representado. Que o cara ele tá muito divertido. Pô, é um dos melhores filmes, assim, sobre adaptação de mitos de Cthulhu, demônios, deuses de Cthulhu, né, no caso, que seriam como demônios, assim, pra gente. Pô, vale muito a pena dar uma olhada aí também, o filme espanhol. Agora, Ivan... lamento dizer, mas quando você for assistir a continuação, você vai, acho que você vai se decepcionar bastante, viu? Não, então eu vou ficar com a lembrança do bom. Bom, eu assisto, né? A porra é que quando eu assisti a Herência Valdemar, cara, ele realmente chamou muito a minha atenção. O final é de tu ficar muito ansioso, cara, pra saber o que vai acontecer. E quando chegou a parte 2, cara, eu falei, cara, que é isso? É um outro filme. Não pode ser continuação do primeiro, cara. Mas, né, fica a referência porque realmente a Herência Valdemar, além de ser que eu curto pra caramba, que é o cinema de terror espanhol, né, cara? Vai ser tema da gente esse ano no Halloween, cara. O cinema de terror espanhol.
cara, ele é muito bem feito, cara. A sacada foi genial no começo, assim, com toda a galhofagem possível, foi legal, foi foda, eu gostei também. E o que é mais bacana é bem isso que eu citei, assim, pra mim, que já tentaram fazer um monte de adaptações dos filmes dos livros do Lovecraft, né, assim, tem aquele horroroso, eu não gosto pelo menos daquele Dagon, né, o Dagon, não sei se vocês viram, que é baseado no livro, que, cara, é muito ruim assim também, Stuart Gordon, né? Stuart Gordon é tranqueira total, né? Mas ó, ele desempenha, porque pelo menos em Masters of Horror é muito legal o que o Stuart Gordon faz, cara. Mas assim, realmente, não saiu ainda essa própria história do Cthulhu, né? Se é assim que se pronuncia essa porra desse nome. Não saiu um foda que você fale, caraca, né? Melhorzinho foi a Herência Valdemar mesmo, se vacilar. Mas você chegou a ver aqueles lá que o próprio grupo lá, que é fanzaço do Cthulhu fez, aquele que é estilo expressionismo alemão, não sei se vocês viram, que é um culto daí. Eu acho que sim, cara, acho que foi até você que recomendou, mas eu não gostei. Sabe o que foi? Na época que eu assisti, eu tava assistindo cinema mudo, mas eu peguei umas coisas muito foda do cinema mudo pra assistir. Aí eu fui ver esse daí que eu não tô lembrado agora. Qual que é o nome, Ivan, mesmo? Se chama Call of Cthulhu. O chamado do Cthulhu. Mas os caras tentaram fazer com a mesma ideia do cinema mudo, mas não me convenceu, cara. Não conseguiu me passar a verdade, entendeu? Sei lá. É porque foi feito por um grupo de fãs, né? Isso que é legal. Então, os caras, eles disseram assim, olha, porque o Lovecraft tem todo esse negócio de, é um monstro indescritível, é difícil, não sei o quê, essa que é a graça, né, do Lovecraft. Isso, e no audiovisual é muito difícil fazer isso. Então, eles pegaram, como é que a gente pode tentar deixar isso mais claro, né? Através da linguagem visual. Então daí eles apelaram para a estética do cinema expressionista alemão mudo, né? E daí o filme só aparece sombras assim do Cthulhu, aparece a cidade toda quebrada, né? A ilha toda quebrada. Então foi um bom recurso. Só que você pode ver de graça na internet porque foi feito por fãs para fãs e é um curta de uns 30, 40 minutos assim. Ele é muito fiel ao conto chamado do Cthulhu, bem fiel mesmo, é bem muito fiel mesmo. Agora, pena que o Guilherme Del Toro abandonou o projeto aí das Montanhas da Loucura, né? Que eu acho que isso daí tinha tudo pra ser uma excelente adaptação, né? Do Lovecraft na mão do cara, por causa de Prometheus, né? Foda. Guilherme Del Toro abandonando o projeto é realmente uma constante, né? Ele faz isso. Não, é pior, ele abandonou porque esse filme novo do Ridley Scott aí, o Prometheus e tudo, ele tem uma relação com a ideia do livro do Lovecraft Montanhas da Loucura, e o Guilherme Del Toro ficou com medo do Ridley Scott, falou, eu vou querer competir com o cara, tá vendo? E Prometheus aí não fez barulho nenhum, o pessoal nem gostou muito do filme. Guilherme. É cagão, né? Resumindo, ele... Guilherme muito... É verdade. Decepcionando. Decepcionou, e começou tão bem, né, o Guilherme Del Toro, né? Assim, que Ridley Scott, ele só fez 2 filmes bons na vida, assim, Blade Runner e Alien. E depois mais nada. Nada, querido. Aquele filme dele lá, o primeiro filme dele é foda também. Que a gente até fez podcast dele lá. Os Duelistas, porra. Foda esse filme. O pessoal fala sem saber. Não, porque os Duelistas tem o Kate Carradine e o... Qual é o nome do outro cara, Marcos? Eu sempre esqueço. Harvey Keitel. Pô, muito foda esse filme. Muito raizão, né? E Raiz é realmente assim. Esses caras, assim... Quando eram da Raiz, eles faziam coisa boa, né? Tipo George Lucas. É o tal de cinema de guerrilha, né, cara? Que quando os caras não tem grana e tem a vontade, o desejo, tudo junto, costuma produzir coisas maravilhosas, né? Quando tem essa vontade, né? A gana de fazer, né? Só pra fechar, eu só queria dizer uma coisa também, que o ouvinte também pode de repente pensar, mas citar Lovecraft não vale porque é fantasia. Eu só quero dizer que tem um monte de grupo aí que acredita nos mitos de Cthulhu. Casino a minha. You ready? You remember me? Remember me?
Hey, what's up, Jake? I ain't seen you for a while, baby. Ó, tem muita coisa que eu queria citar, mas não vai dar tempo de citar. Então a gente vai depois, quando fazer a publicação do podcast, a gente vai colocar na postagem algumas coisas a mais aí, porque o tempo, né, é curto pra gente falar de tanta coisa boa. Mas a questão é que o Tony Scott, né, que faleceu, né, recentemente, mal falado, né? Não é muita gente que gosta das coisas que o Tony Scott já produziu, cara, né? Eu gosto muito mais dele do que do irmão, cara. Ele fez muito mais coisas mais legais que o irmão. Pois cara. é mais massa velho, né, e tal, né? Não que o Ridley seja tão cabeça, assim. Não, que o urbano, cara, é porque é a segurança, ele sabe fazer a parada urbana. Então, falou bem, ele nunca fez um Alien ou um Blade Runner, mas os filmes que ele fez são muito legais, são muito bem feitos. Tá? Então, trazer aí um curta do Tony Scott, cara, que ele fez pra BMW, isso daí era comercial de televisão. Cara, o curta, ele simplesmente tem Gary Oldman, Danny Trejo, Clive Owen, entendeu? O James Brown, cara, é muito bom. Eu vou colocar o link pra vocês na postagem, cara, mas é assim, uma história assim de 9 minutos, não chega a 10 minutos, que o James Brown, ele quer renegociar com o demônio a cláusula dele lá de venda da alma dele, né? Esse demônio aí é o Gary Oldman, sensacional, que ele tá uma mistura, sei lá, cara, de David Bowie com Cher, cara, é muito bom, cara, é muito boa a apresentação dele. E o James Brown vai lá com o Clive Owen, né, que é o motorista, né, dele, pra ele fazer essa renegociação aí. E termina numa corrida de carros, né, e tal, que o Danny Trejo vai ser o motorista do demônio, do Gary Oldman, né, e o Clive Owen vai ser o motorista do James Brown, cara. É que o James Brown, ele fala que ele quer renegociar porque ele tá velho, não consegue mais fazer aquelas danças, dar aqueles pulos todos lá, então não tá valendo. Tá furado esse negócio de vender a alma, mas ele não pode, sei lá, executar, né, os passos, né? Cara, é super divertido. Ainda no final do curta aparece o Marilyn Manson, cara, e o demônio lá não quer falar com o Marilyn Manson, que fala que ele é bizarro. Fala, não, esse cara não, cara, não vou atender esse cara, que esse cara é bizarro. Cara, é muito, muito legal. É de 2002, cara, é Beat the Devil, The Hide, Beat the Devil, o nome do curta, cara. É sensacional. E a direção do Tony Scott, cara. Sabe, é bem divertido, mas vale muito a pena. E deixar uma coisa legal pro pessoal lembrar aí do Tony Scott aí, né? Uma coisa que ele, né, meio que passou batido, eu não sabia nem que existia, né? E tal, foi só procurando, né? Que ele faz parte de uma série de web filmes promocionais de carro, né? O Wong Kar-wai dirigiu um dos episódios também. Isso, tem do Wong Kar-wai, sim. Cara, mas esse daí é super divertido, cara. Isso é engraçado. O pessoal que assistir vai se divertir, cara. Que é um sarro, cara. O James Brown, tem umas sacadas visuais assim que o Tony Scott faz em edição, né? A edição dele é sempre bem rápida, né? E tal, aquele I feel good, né? Bem rápido, né? Cortando. Cara, é muito, muito legal, cara. Então, todos ótimos. O Danny Trejo tá lá, o massa velho de sempre. O Gary Oldman total freak, cara, muito bom. Lembra muito, né, Marcos, que a gente até comentou lá do Profissional, né? Que você até falou que leu uma entrevista do Gary Oldman, né? Do Profissional, que ele falou que tava querendo representar o demônio, né? É uma coisa engraçada que esse filme, O Profissional, que tem o Gary Oldman, que é como aquele policial corrupto, fascínora, né? Tal, não é um filme que tem o demônio, mas o Gary Oldman deu uma entrevista dizendo que nesse filme ele interpretou o demônio e ele quis dar uma outra leitura pro filme possível. Tanto é que não é à toa que em um determinado momento tem aquele famoso grito que ele fala, todo mundo, é pra trazer todo mundo, né? Everyone. Isso. Na cabeça dele, ele estava interpretando o demônio querendo pegar a alma de todo mundo de uma vez só, né? Então é uma leitura que também se pode fazer do filme que ele introduziu aí que o Luc Besson gostou da ideia e falou, então deixa quieto, vamos deixar ele desempenhar aí um papel de demônio também, embora não tenha demônio no filme, né? E vendo o que dá. E deu naquilo, né? Que todo mundo conhece, todo mundo até acredita até que gosta, né? Da interpretação dele no filme. O Gary Oldman também, nossa, não cheguei a assistir, mas diz que ele também representa o demônio num clipe lá dos Rolling Stones. Não cheguei a ver. Não, acho que aliás, perdão, Guns N' Roses. Aquela Since I Don't Have You. Que ele tá parecendo o Coringa. Né? Cara, mas tem que ver ele de demônio nesse curta, cara. Que ele chega numa cadeira de rodas motorizada,
toda coberta por uma pele tipo de tigrinho, entendeu? Com macacão listrado vermelho e amarelo, sei lá, vermelho e branco. Cara, ele tá impagável, cara. Gary Oldman tá maravilhoso. Mas falar Gary Oldman e boa atuação é pleonasmo, né? Que é sacanagem, né? Que o cara, ele sempre Oldman, sai bem, né? Ele manda muito bem. Pô, muito legal, sim. Não, já deixei separado aqui pra ver no YouTube. Tá, bom que tem no YouTube curta, né? Então já deixei separado, fiquei muito curioso aí. Né? Eu quero ver os outros, porque eu não assisti os outros curtas, né, que tem da BMW, mas eu vou ver. Só vi só do Wong Kar-wai, que a gente acabou assistindo pra poder gravar podcast, mas tem de vários aí, tem da Madonna, Guy Ritchie, né? É estelar essa série de curtas aí de comercial da BMW. Tem que dar uma olhada depois com o tempo aí. Vamos lá, Ivan, e você tem alguma recomendação aí? Uma boa representação do Capeta? Tem uma boa representação do Capeta, que eu gostei bastante, no filme A Encruzilhada, um filme de 86, o outro filme do Ralph Macchio. Esse filme é muito bom, muito bacana. Quem lembra do Ralph Macchio só lembra de Karate Kid, eu não lembro. Ralph Macchio que só fez 4 filmes na vida, esse filme aí aparece o Steve Vai, cara, no filme. Steve Vai, ele representa o desafiante. E é sinistro, porque, assim, ele conta a história do guitarrista de blues, o Robert Johnson. Basicamente, a base da trama desse filme. Que ele fez esse pacto com o demônio, e o Ralph Macchio é o cara que vai fazer a redenção. Puta, Ivan, posso acabar agora com uma lenda do blues aqui? Fique à vontade, cara, que a gente tá aqui pra isso. Cara, isso não foi com o Robert Johnson, cara. Todo mundo confundiu. Eu até passo o link depois pra vocês. Tem um podcast que eu ouço, gringo. Daí o pessoal tem que saber inglês aí pra ouvir. Era um outro cara, Johnston, que dizia que tinha vendido a alma pro diabo e aprendido a tocar guitarra com isso, e ele ficou anos vivendo assim, contando essa lenda. E daí o jornalista que gravou aquela entrevista falou pra alguém e tal, daí confundiu, foi meio que uma confusão dos Johnsons, assim, mas não foi o Robert Johnson, isso virou uma lenda muito depois. O Robert Johnson mesmo, o que acontece é que ele meio que sumiu do mapa depois que ele ficou famoso, e até hoje ninguém sabe direito quando que ele morreu, tudo, mas a lenda prevalece, sabe? O mito ficou muito maior do que a verdade, mas isso... o filme se baseia na lenda do Robert Johnson, mas isso não aconteceu com o Robert Johnson, infelizmente, seria bem melhor. Se bem que circula por aí uma foto dessas de lenda urbana na internet do Robert Johnson com a guitarra dele e uma sombra na parede que, olhando com um pouco de atenção, você pode perceber um rosto. Se é uma montagem, se é real ou se foi realçado extremamente até chegar no ponto que a pessoa queria fazer parecer, eu não sei, mas é uma referência aí pra quem gosta de conspirações. Ah, sim, muito legal. Mas dê uma olhada depois ali no programa, tô passando o link agora pra Angélica aí, depois coloca ali, Angélica, no post desse podcast Radio Lab, que daí o cara inclusive bota o trecho da entrevista original do cara falando quem que tinha vendido a alma pro diabo de verdade, assim, né? Que daí como que foi a confusão toda, assim. Mas inclusive, porque o foda do Robert Johnson é que quando você ouve aquelas gravações dele, que ele morreu gravando 14 músicas, né? Era um negócio assim. E boa parte delas fala sobre, there's a hellhound in my doorway, né? Tem um cão do diabo batendo na minha porta, um negócio assim. Então daí por isso que tem toda essa mística assim, em cima do Robert Johnson. Cara, é do caralho, acho que é uma das melhores histórias do rock já montadas, assim, sabe? Mas do rock, da música, do blues em geral, assim.
Mas depois que eu ouvi esse programa, eu fiquei, que merda, né? Pô, fica tão legal, né? Você pensar que, caramba, o blues, né? Então, vendeu a alma, porra, que foda, né? Que merda, né? Isso que é foda, cara, que toda a mitologia de blues que tem ali do Delta Mississippi, né? Que foi da onde o Robert Johnson veio, e o Crossroads se passa aí, o filme, e todas essas histórias, assim, até os irmãos Coen fizeram lá, o E aí, Irmão de Você, né? Passando com a mesma mitologia, ou até a Anne Rice com os livros das Crônicas Vampirescas lá, da Entrevista com o Vampiro. Cara, essa mitologia de como o diabo, as pessoas vendem a alma em troca de bens materiais, assim, no sul dos Estados Unidos é muito tesão, cara. Isso que sempre que me falam, os Estados Unidos é um país que não tem cultura, eu digo, cara, vai ver o sul dos Estados Unidos, assim, que é muito tesão, assim, essas histórias do diabo que eles têm. O diabo vive lá entre eles, cara. É muito tesão. Apesar do que o Ivan acrescentou aí, é bastante interessante, o filme, ele pega só a mitologia, porque é muito... É fantasia completamente, porque na história do filme, o Robert Johnson continua vivo décadas depois, e ele tá lá trabalhando como faxineiro num hospital, numa repartição lá, e o Ralph Macchio reconhece ele, resolve resgatar ele como pessoa e como músico. Então, quer dizer, a parte do Robert Johnson é só uma referência para desenvolver a história. E aí vem mostra lá o diabo ofertando o dom de tocar pra ele, e depois, no final, tem aquele duelo fantástico de guitarra que só quem já assistiu o filme vai ter oportunidade de ver. Cara, esse filme só vale por causa do duelo, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Porque, a história é muito imbecil desse filme. Eu lembro que eu reassisti uma vez dessa. Não faça isso com o clássico. Não faça isso clássico. O clássico é ridículo. Tem um desenvolvimento amoroso do Ralph Macchio que ele só tá nesse filme por causa da porra do Karate Kid. O foda desse filme é todo esse esquema que o Ivan falou, do blues, da música e tal, do velhinho que acompanha ele, que ele vai ficando com o velho, né, que o velho é um mentor dele, mas de resto, puta que pariu, que tu fala, caralho. Quiseram fazer trash, mas nós gostamos, né? Da guitarra, né? É isso. Desculpa até falar do filme, mas é que eu assisti esse filme, acho que um dia desse, assim, de passagem, e eu fiquei me perguntando, o que porra de filme filha da puta é esse que eu achava foda, mas eu achava foda por causa do Steve Vai, o caralho do duelo. Mas é isso que a gente fala. O filme todo, com certeza, é um filme fraco, mas tem todas essas referências, como você mesmo citou, do blues, tem o Steve Vai, tem o Ralph Macchio, que é o cara do Karate Kid, tem o Joe Seneca, que é um ator muito bom, eu acho, pelo menos. E essas coisas, é como se fosse um filme ruim com o Gary Oldman. Eu vou assistir. O Gary Oldman tá lá. É verdade. Vale a pena pelo conteúdo, né, que a história vai trazendo, né? Vale a pena. Archangel, Dark Angel, let me light through death's veil till we have heaven in sight. In the quiet town of Eastwick, where nothing ever changes, 3 beautiful women are about to discover powers they never dreamed they had. Who should we be looking for? He should be really handsome. Nice eyes. Now, the man of their dreams is here. Jane, at last we meet. To stay for a spell. Who are you? Just your average horny little devil. With the witches of Eastwick. Eu lembrei agora de um que é Bruxas de Wishwick, que Jack Nicholson, ele é o demônio, né? O demônio do pênis torto, né? Que elas ficam comentando que ele tem um negócio virado e tal, eu lembro. Pô, é muito bom com a Susan Sarandon, mulheres bonitas na época, elas estavam bonitas. A Cher, que nessa época já devia ter uns 50 anos, deve ter 1000 anos agora. Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon tava bonita nesse filme. A Cher, ela fez um pacto com o demônio, né? Pra ela ter a mesma cara ao longo de 500 anos e para as pessoas não sei como gostarem das músicas dela, né? Não, ela isso tá na vida real, em formal. A Cher tá conservada em formal, cara. Mas as outras estão eu acho as outras bonitas, cara. A Michelle Pfeiffer tá bonita, eu vi ela nesse filme aí do Tim Burton, achei ela linda, pô, tá bem coroa e tá lindona. A Susan Sarandon, tudo bem, tá coroa, não tá tão bonita. Mas ela mais jovem até que, né?
Apesar que quando é que a Susan Sarandon foi jovem, né? Em algum filme, né? Você fica, porra... Porque a Susan parece que ela sempre foi meio enrugadinha, né? Sabe? Meio coroa, né? Começou a fazer sucesso coroa, né? Eu lembro dela naquele filme lá com o... Caramba, aquele ator do Tough Turf, o Rebelde. Caraca. Esse eu avacalhei porque eu vi com uma referência mais antiga ainda, né? Da porra. Cara, James Spader. James Spader, ela tem um caso com o James Spader. Mas esse filme é legal pra caramba, viu, Queiroz? É divertidíssimo. É baseado em livro também, As Bruxas de Eastwick, né? E tem a cena assim, de vômito que tá no segundo lugar de cena no cinema, porque a primeira é do Conta Comigo, Bola de Sebo, aquela lá porque tu não assistiu Taxidermia ainda. Assista um dia Taxidermia que tu vai ver a cena de vômito. Taxidermia é bom pra caralho. Assim. É muito foda, Taxidermia. Eu adoro aquele filme, adoro. E o interessante nessa cena de vômito na Bruxa de Eastwick é que o cara fica farto porque elas comem, elas vão se alimentando, a bruxaria é exatamente essa. Elas vão se alimentando e quem fica estufado é o Jack Nicholson, né, cara? E ele vomitando no meio da igreja, que nojeira. Não, e quem faz a mulher que vomita pra caramba é aquela que trabalhou no Alien, né, cara? Ela nas Bruxas de Eastwick, que é aquela vizinha fofoqueira, moralista, que fica regulando o que as outras três estão fazendo, né? Não, mas ela rende uma das melhores cenas do filme, cara. Uma das melhores atuações, aquela dela na igreja. Quando ela começa a falar o que está acontecendo na casa. Sexo anal! E começa a se bolinar toda. Tá acontecendo não sei o que lá. E levanta a saia. Parece que tá pegando fogo. É muito foda, cara. Muito, muito legal, cara. Esse filme é divertidíssimo também. Bruxas de Eastwick é sensacional, viu? Muito bacana. Cara. E é bom pra a gente acreditar que realmente esse tanto de mulher ia querer dar pro Jack Nicholson, que tá muito acabado nessa época. E sendo abusado, que poucas vezes eu venho aqui no Masmorra, eu vou puxar mais um que tem o melhor dos mercenários, o mais engraçado e mais legal dos mercenários, que é o Fim dos Dias, que Gabriel Byrne é o diabo, cara, pô, a prova que Schwarzenegger Gabriel Byrne. Cara, até o diabo, cara. Cara, eu lembro quando eu fui ver esse filme no cinema com meu pai saiu de lá frenético, assim, saiu de lá, puta, eu sempre quis ver um filme assim, que enfrenta o diabo com uma metralhadora, sabe? Porra, falei, é isso aí. E foi um filme da época da virada, né? Que todo mundo ia achar que o mundo ia acabar em 2000 e, pô, esse filme tá bem no clima. Aí o Schwarzenegger, muitas cenas dele, ele fala, pô, tá foda, não sei o quê. Eu nunca vi o Schwarzenegger estressado em filme, cara. Ele tá estressadaço nesse filme, cara. Seu pai não saiu falando do cinema, não. Esse filme é muito massa, velho! Esse daí o Gabriel Byrne faz um demônio comedor, né? Ele é todo sensual, né? Tem uma cena dele com, acho que mãe e filha, né? Um negócio assim, né? Rola uma homenagem a Troá no filme e tudo. O cara é servo dele, né? O cara é servo do engraçado que é contemporâneo. Esse filme saiu na mesma época que eu acho que o próprio Gabriel Byrne fez aquele Estigmata, lembra? Que ele faz um padre, né? Que ele se apaixona por uma loira lá, que também é uma atriz famosa. Tanta piada com essa história dele ser o diabo num filme e um padre no outro. É contemporânea, da mesma época ele era o diabo e na outra ele era um padre. Eu gosto muito dessa atriz, cara. Ela teve em Amor e a Queima-Roupa, mas eu esqueci o nome da desgraçada. Ela é daquela série Patrícia Arquette. Isso. Patrícia Arquette, pô, adoro a Patrícia Arquette. Ela é ótima, eu gosto dela. Todos os sentidos possíveis, ela é ótima mesmo. Caraca. Você assistiu A Estrada Perdida com ela, Queiroz? Não, ainda não. Olha, outro que vale a pena. Tem uma cena de sexo com ela na Estrada Perdida que tá na imaginação de muito marmanjo aí até hoje. Ela apanhando em Amor a Queima-Roupa, toda esvidraçada. Aquilo já dá tesão. Imagina um filme de sexo mesmo dela. Que ela tem uns olhos. Mas não vamos ficar aqui. Ela era bonita mesmo. Ela tá coroa agora, mas tá bonita também. Tá mais gordinha e tal, mas tá bonitinha. Mas
falando desse O Fim dos Dias, eu lembro de uma cena que o Gabriel Byrne tá andando na rua, aí tem um desses roqueirinhos com a camisa do diabo, fala, pô, gostei da camisa, não sei o quê, vai pro inferno. Considerações finais. Começa aí, Marcos. Então eu gostaria de concluir dizendo que a influência do capeta é visível nesse mundo, basta você ver a política. Ele mora em Brasília, com certeza, não sai de lá. Mas agora falando sério, faltou indicar uma série de filmes aí. Porra. Tem o filme do Zulavsky, chamado Diabo, que é muito interessante. Um outro filme que o Diabo se diverte muito com as pessoas é o Manuscrito de Saragossa. Também é um outro que eu indico, enfim. Mas é isso aí, foi produzida muita coisa interessante. A gente deixa alguma coisa na postagem também, né? Isso, esse é um tema que gerou muitos bons filmes, muitos filmes interessantes, até que fogem aí do óbvio também, né? Então é um tema que vale a pena o pessoal, dentro do universo do cinema, vale a pena o pessoal pesquisar e encontrar algumas pérolas aí que esse tema gerou, né? É isso aí. E foi muito bom estar aqui conversando com vocês sobre isso aqui no nosso, comemorando aí os nossos 666 seguidores, né? Beleza. E você, Alexandre? Eu vou recomendar mais 2 filmes de comédia, que eu gosto de comédias zoadas, e um deles tem inclusive a Patrícia Arquette, que é o Little Nick, um diabo diferente, que é com Adam Sandler. Quem faz o diabo é um cantor foda, hein? É o Tom Waits, não é, cara? Não, Tom Waits ele faz no Dr. Parnassus. Ah, no Dr. Parnassus, pode crer, cara. Quem faz o demônio? É o Harvey Keitel, né? Isso. E o demônio mais antigo é o Rodney Dangerfield. Ele era um comediante de stand-up sensacional. Ele fala que quem inventou o inferno foi a esposa dele, a ex-esposa. É mó zoação, cara, o filme. E tem também o Endiabrado, né? Que é com Adam Sandler, com Brendan Fraser. Ele gosta de uma... Demônio versão gostosa, né? Pô, delícia. Elizabeth Hurley. Tava ali... Porra, demais, né, cara? Aquele filme, cara... O Hugh Grant é um idiota mesmo, né, cara? Pô... Que pariu. Ele tá até hoje, ele é super amigo dela, cara. Então, não sei se ele é idiota ou se ele quer tentar comer de novo qualquer hora. O Endiabrado é que o Brendan Fraser, ele faz um cara ali meio nerdzão assim, né? E, fala, daria tudo pra que aquela mulher ali, a Alison, né? A personagem lá que fica atrás dela o filme todo, né? Daria tudo pra que ela gostasse de mim e tal, né? E aparece Elizabeth Hurley dentro lá de um bar, né? Jogando sinuca e tal. E aí ela nastrona pra caralho. Porque é aquilo, né? Acho que quando o ator, ele faz, assim, uma figura que é tão icônica, né? Como o diabo, o cara fica assim meio que, vou fazer o que eu quiser, vou me divertir então com o personagem, né? O personagem pode ser zoado, os trejeitos dele, as coisas que ele vai falar, né? Sempre uma parada sem noção, sempre alguma coisa assim. Então, ela no filme, ela chega e fala pra ele, tem um contrato aqui gigante com, 200 mil páginas, mas você não precisa ler isso tudo não, isso daqui é frivolidade e tal, você tem 7 desejos e eu vou te dar esse controlezinho aqui, quando você quiser acabar com o desejo, você aperta 666, a gente muda o desejo e você pede outra coisa, né? E aí o Brendan Fraser, ele pega lá aquele controlezinho que ela entrega na mão dele e fala, eu quero ser rico, eu quero ser um cara gentil, eu quero ser um cara inteligente, não sei o que, mas sempre que ele pede alguma coisa que vai servir pra agradar a mulher, ele acaba se estrepando, né? Até porque é aquilo, quando você faz o trato com o diabo não joga pra perder, né? E é legal porque ele fala, eu quero ser rico, poderoso e tal, e transforma em um traficante colombiano, Aquilo é muito bom. Ela fica sempre sacaneando, né, o cara, né? Ivan, você, considerações finais, né, e tal, e gostaria de citar mais algum filme? O Ivan, eu ou o outro, né? Porque tem 2 Ivans, mas é que na ordem de Skype tá vindo por você, Ivan. Então eu, Ivan. Ótimo. Então, cara, de filme, eu acho, assim, acho que todo mundo já falou filme pra cacete, assim, então, eu já tenho, eu tô praticamente, atualmente, assim, eu sou fãzaço de filmes de terror, né, mas atualmente eu tô numa onda de querer cada vez mais procurar filmes fora da concepção cristã, assim, né, do diabo, que eu acho que já tá uma fórmula batida, assim, sabe, bom e mal e tal, e eu gosto de procurar mais tons de cinza, assim, né? Exatamente, eu ia até falar isso, a gente não tem nenhum filme, um demônio, sei lá, ele tá fora desse conceito de ser o mal, né? Que coisa, né?
Ele é sempre apresentado como mal, né? Tem um filme espanhol chamado O Rei Pasmado e a Rainha Nua, em que o diabo, ele na verdade, ele é um nobre, né? Ele se coloca no corpo de um nobre e ele tenta acabar com o poder de um cara da Inquisição que tá infernizando a vida da corte espanhola. É muito bacana. Esse filme é com a Laura Del Sol, né? Com a Laura Del Sol. Que fez o Carmen, né? Porra, foda, assim. Mas tem o Roberto Benigni, né? O Pequeno Diabo também, né? Que é um diabo bem simpático, eu diria. Enfim, tem uns filmes aí que o diabo é... o Little Nick aí, que alguém comentou também. O diabo é um cara meio bobão e tal, retratadão. Sim, Adam Sandler e tal, né? Isso, mas então assim, eu ainda tô esperando o excelente filme sobre terror, né, de terror mesmo, que explore um pouco esse lado, ou até de ocultismo, assim, daí vem mais pelo meu mestrado, que fiquei 2 anos em cima desse tema, então, em literatura tem um monte de coisa, então eu vou pedir a licença aqui para fazer uma recomendação da literatura, assim, né, eu sei que é sobre cinema, mas eu acho que é bacana transmídia sempre, né? E não é sobre o diabo em si, mas tem um conto, eu só vou falar o nome do conto e procurem que não vão se arrepender, o conto curto é do Neil Gaiman, que acho que todo mundo aqui conhece, né? Excelente escritor. É um conto chamado O Preço, que é um conto sobre um gatinho. Então, alguém aqui já viu esse conto? Não, O Preço? Não, ainda não li, não. Pelo amor de Deus, procurem, assim, olha, não tem filme que me deixou com mais medo do diabo do que esse conto chamado O Preço. No Brasil ele foi publicado num livro chamado Fumaça e Espelhos, é um livro só de contos, assim, você encontra na internet, se você nada, então vale a pena, dê uma procurada, melhor diabo que eu já vi, assim, na vida, né? Então, cara, eu tô muito curiosa agora, hein, cara, O Preço de Neil Gaiman, 2008, né, tô vendo aqui, né, pô, Ivan, legal, obrigada pela recomendação, eu gosto do Neil Gaiman, viu, eu gosto bastante dele. É o meu escritor predileto, assim, esse O Preço, assim... Quando eu li, eu fiquei... Eu tive que dormir de luz acesa, assim. Olha, e tem um nome tão bonitinho, né, e tal. O Preço é Fumaça e Espelhos, né? Um conto dentro do Fumaça e Espelhos, né? Isso, muito bom. Legal, beleza. E você, Ivan, o outro Ivan, que estamos com 2 Ivans aqui, e aí você? Faltou alguma coisa? O que você queria citar? Uma consideração aí sobre? Bom, eu queria... já que são considerações finais, agradecer o convite para participar com vocês. O papo foi excelente, eu me diverti muito falando e ouvindo vocês. E um filme que eu estava me lembrando e gostaria de pessoas puderem assistam é Haxan, A Feitiçaria Através do Tempo. É um filme mudo, é de 1922, tem disponível no YouTube, bem fácil de achar, legendado. E ele conta as representações do demônio ao longo dos séculos. Eu descobri esse filme, além de ter sido uma recomendação anterior de Angélica, durante um ciclo que eu estava assistindo, um ciclo que eu dei o nome pessoal de Ciclo do Femicídio, que são 3 filmes que eu assisti em sequência, que é O Anticristo, do Lars von Trier, esse Haxan, A Feitiçaria Através dos Tempos, e Histeria, que é uma comédia de 2011 de uma diretora chamada Tanya Wexler. Tem como protagonista Maggie Gyllenhaal. Não é difícil de achar também, não. Então eu assisti esses filmes aí na sequência. O Anticristo, no próprio nome já diz, referência direta ao demônio. O Haxan é a história do demônio através dos séculos. É um falso documentário, não levem ao pé da letra tudo que tá lá. Mas é divertido. Mas é interessante. De 1922, né, Ivan? E tem todinho no YouTube, né? Isso é importante até falar, que é fácil de acessar. Fácil de achar, muito bom. E seria assistir só pra poder aliviar a carga dos outros dois, que é negócio tenso. Não, e olha, no Haxan tem uma das melhores representações, eu acho, gráficas do diabo no cinema, viu? Apesar do filme ser antigo, visualmente é sensacional a maneira como o diabo é retratado. É verdade. Quem tem algum tipo de preconceito contra filmes muito antigos, por causa de ritmo e tudo mais, dê uma chance. Veja, não precisa ver tudo de uma vez. Vai lá, assiste os pedaços. Tem gente que ouve podcast aos pedaços, então... Não, o Haxan é maravilhoso. Eu acho difícil... Olha, sinceridade, eu acho difícil alguém começar assistindo o Haxan e realmente ficar entediado. Porque ele é muito dinâmico, assim, nas imagens, na própria música, né? Ele tá todo remasterizado, gente. O pessoal consegue acessar ele remasterizado até em Blu-ray. Já assisti a versão em Blu-ray, o caramba. Porra, mas é um tapa na cara. E o filme é de 1922, cara.
imagina o rebuliço que ele não fez, né? E tal. Sim, na época ele foi muito polêmico. Mostra por A mais B, né? O quanto as pessoas são crédulas e burras, né? Fanatismo religioso, essa porra toda. E o Burroughs participa do filme? Eu tô vendo aqui agora. É o Burroughs mesmo, o escritor? Alguém sabe? Não sei. Tu tá vendo onde? MDB, né? Pera aí, deixa eu dar um confere aqui. Não sei. William, não sei o que lá, Burroughs, né? É a narração do poeta Burroughs, isso aí. William S. Burroughs. Que é o seguinte... na edição especial. É na edição que foi feita em DVD da Criterion Collection. Foi feita uma nova trilha sonora... Não lembro por quem, que foi o cara, e com narração do William Burroughs. Não, foi essa versão que eu assisti, que é a remasterizada, né? A da Criterion mesmo, né? E tal, mas é muito foda, viu? Puta que pariu. É que a gente acabou não falando de Haxan aqui, porque, né, a gente tava falando do demônio e tal, e representações dele, né? Mas, caraca, o Haxan tem que ter um podcast só sobre ele, né? Porque ele é muito bom mesmo. E você, Queiroz? Eu lembro que a lenda, que segundo a Angélica Harris... É o mais gay que já teve. Nossa, mais uma obra-prima de Ridley Scott. Nunca erra, né? Nunca erra. E que eu lembro de desenho animado, o Diabo Gay lá do Meninas Superpoderosas. Ai, é muito engraçado. É maravilhoso. O ele, né? Ele fica, né? Ele começa falando fino e daqui a pouco fala bem grosso, né? Então... Ele é o segundo melhor vilão ali, do Macaco Louco e ele. O melhor personagem que tem nas Meninas Superpoderosas é aquela macaca lá que faz o macaco louco se apaixonar, cara. É muito foda, cara, que é a Yoko, sei lá, a versão da Yoko. Eu nunca esqueço esse episódio, gente. É muito foda. Quando aparece a Yoko, o macaco. E outra coisa que eu lembro, assim... do que pode ser considerado uma série, mas aqui no Brasil é quase uma novela já interminável. É o episódio do Chapolin, né? A história do Fausto, né? A história de Fausto. O Chapolin, ele com o cabelo grande, né? Barba, assim. Aí tem o desejo dele, ele fica novo, né? Com o cara de Chapolin, faz um monte de desejo e tal, aí tem um contrato, aí chega no final ele trola o diabo, né? Assim, Tyrion, contrato? Tyrion. Aí fica o seu maluco chorando. Gente, tem podcast sobre o Chapolin, né? Que os caras é um fórum do Chapolin do Chaves e tal, né? Do Bolanhos, cara. Não, mas tem um podcast só dele, só fala do Bolanhos e tal. Os caras têm embasamento absurdo, cara. Ai, caramba, muito foda, beleza, então. E o que faltou eu falar? Caraca, faltou falar tanta coisa. Putz, sei lá, cara. Bebê de Rosemary? A gente não falou do Bebê de Rosemary, a gente não falou do próprio demônio lá do filme do Mel Gibson, na Paixão de Cristo, que quem representa é aquele carinha, qual é o nome daquele carinha, porra, que é o bonitinho do cinema. E qual é o nome, Marcos? Que ele fez Priest, né, aquele filme Priest. De cabeça eu não lembro esses nomes, eu tô com a cabeça péssima pra lembrar o nome dos atores. Mas tem várias representações do demônio, assim, mas se for falar do próprio Zulavsky lá, aquele outro filme com a Isabela Adjani, cara, puta que pariu, parece o demônio, né? Assim, de maneira sensacional, ela dando pro demônio, né? Possession? O Possession, vixe. Não, e falando de um do demônio de maneira super sutil, é a profecia, né? Sabe? Ah, sim. Pode ser citado. Nossa. Mas só o primeiro, né? Esses dias eu fui ver... As antigas, o clássico. O clássico. Cara, eu fui fazer uma sessão, ver os três juntos, assim, os clássicos mesmo. Cara, o 3 é muito ruim, cara. O 2 até se salva, mas o 3 é sacanagem, cara. O 3 é muito ruim. O Sanil realmente... que é muito bom na profecia é a música, né? Mas, cara, como faltou muita coisa, a gente vai deixar algumas coisas relacionadas aí na postagem e também o próprio ouvinte, né, vai acrescentando, né, porque sempre o pessoal acaba lembrando, né, e tal. O importante mesmo, o legal, é agradecer, né, as pessoas que estão seguindo, né, que começaram a seguir a gente e tal, para poder rolar o podcast. E deixar em aberto essa discussão, né, que a gente vai aumentar, porque como a gente gosta muito de terror, a gente acaba retornando a esse tema, né. É meio cíclico isso aqui, né?
e tal. E, pô, agradecer a todos, né, que participaram conosco aqui. Ao Marcos Noriega. Que o pessoal acesse aí o Cine Masmorra, né, o nosso site aí, que estamos de volta aí aos nossos podcasts temáticos. Estamos de volta ao Masmorra Classic, estamos de volta falta pouco pra gente completar aí a promoção do Masters of Horror, você viu? Já que estamos falando de terror, assista um episódio que você... Assista a série e comente o episódio que você mais gosta e mande o áudio pra gente, viu? Ainda tem alguns disponíveis. Tem demônio no Masters of Horror? Tem uma representação? Não lembro de cabeça, assim, se tem um demônio, assim, alguém que aparece como demônio, tem? Eu não lembro se também. Não tem. Não tem, né? Caraca. Mas olha, Michael Ironside de vampiro, por exemplo, é o mais perto que eu já vi do demônio na TV, visualmente falando, viu? É, foda, sinceramente. Mas obrigada, Marcos. Agradecer também a você, Alexandre, que é lá do Baderna Cast, né? Fala um pouquinho do Baderna pra galera. O Baderna Cast é o podcast bate-papo lá, no qual nós falamos sobre cinema e geralmente a gente fala sobre filmes mais pipocão, né, de Hollywood e tal. Vez ou outra a gente faz algumas listas aí de filmes de algum gênero que a gente gosta de falar ou assistir e tal no cinema, sei lá, fantasia, filmes de vampiros, coisas assim. E acessem lá, sai toda quinta-feira, sem falta, em ultrabadernista.com.br. Obrigado, Alexandre, porque a gente meio que fez o podcast de improviso de última hora, né? Então, muito obrigada mesmo por participar, viu? De coração, querido. Você é maravilhoso. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Sempre bom aí falar de filme. Obrigadão. Agradecer também ao Ivan, cara, que, poxa, eu quero gravar muitas vezes com o Ivan, que eu gosto demais de conversar contigo, viu, querido? Espero que tenha mais oportunidades. Vamos bolar um monte de coisa junto aí. Obrigado aí, Angélica. É um prazer gravar contigo de novo. O Marcos também. Eu conheci também o Alexandre, o outro Ivan, o Queiroz aí. Foi nosso. Poxa, obrigadão mesmo. As portas do Anticast também estão sempre abertas para vocês. Vão lá, né? Apesar de a gente falar mais de design e afins lá, né? A gente faz aqueles programinhas de cinema. Foi uma delícia fazer aquele do The Wall. E a gente quer fazer outros com vocês. Por favor, vamos tentar juntar logo a galera aí pra poder fazer novas coisas aí. E foi uma delícia o papo, obrigado pelo convite, foi muito legal, assim, eu adoro falar sobre o diabo, assim, realmente é bem bacana, é um dos meus temas prediletos. Sim, não, gera muito, né, tá no imaginário popular, né, o pessoal tem medo, né, e tal, é interessante, pô, é muito legal, cara. Então, obrigado, fala um pouco lá do Anticast Design, dá um endereço falando pra galera, o pessoal acessar, qual que é o endereço lá? Claro, é bem facinho, anticast.com.br. Como eu falei, a gente foca o site, os podcasts em 3 eixos, que é design, comunicação e cultura. Nos programas de cultura a gente fala sobre música, filmes, quadrinhos, mas o nosso foco realmente é mais para quem está interessado aí na área de design, publicidade, comunicação social e artes em geral, né? E o cinema, sem dúvida, é sempre uma fonte de inspiração grande. Masmorra Cast é um dos meus podcasts de feed, assim, que eu ouço direto. E, se quiser, bota aí o link aí, pra quem não conhece ainda, do programa que vocês fizeram lá com a gente, né? Que foi uma delícia ter feito às vésperas do show do Roger Waters, né? Foi ótimo. Sim, maravilhoso, cara. Muito bom mesmo. Obrigada, viu, Ivan? Foi um prazer, querido. Obrigadíssima, tá? Eu que agradeço. Obrigadão. E agradecer também ao outro Ivan, cara. É uma felicidade ter tanto Ivan, assim, ao mesmo tempo. Tem que arrumar mais Ivan, cara. Né? Sempre. Fazer o Ivancast aí, né? Ivan, olha, não deu ideia, ferrou. Obrigada, viu, Ivan, que é o nosso amigo aí, que também topou participar, assim, de última hora. Obrigadíssimo, Ivan. Deixa o seu recado aí, querido. O meu recado é esse que eu já dei. Muito obrigado por ter me convidado, foi muito divertido. Contente de poder estar com vocês aqui, batendo esse papo. Eu não gosto tanto de falar do diabo quanto meu xará, Ivan. Só a contraparte, né? Contraparte. Talvez ele seja meu antagonista, então. Vamos aí, vamos... O Ivan bizarro, daí, né? Eu sou o bizarro. Mas foi muito divertido, sim, conversar com todos vocês. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Ivan? Eu quero agradecer a todos que acompanharam o nosso podcast aqui. A gente falou um pouco do Capeta e do Tinhoso, tem tanta coisa que ficou de fora. Queiroz, eu quero te agradecer por participar conosco aqui do podcast. Quer deixar um recado aí? Você também é lá do Baderna Cast, né?
E aí, deixa um recado pro nosso ouvinte aqui. Bem, eu agradeço por ter chamado aqui pra masmorra erótica, sabe? A nossa masmorra tá meio sem sacanagem, né, ultimamente. Tá mais macabra mesmo, né? Pois é. Então, uma goteira aqui, de vez em quando, é meio ruim, mas eu gostei de vir aqui. Como o Pimp já disse, né? Visite o nosso site, na verdade dele, que ele construiu, mas eu participo, o ultrabadernista.com.br, e nós falamos de vários filmes de blockbuster, cinema. De vez em quando a gente fala de underground, tipo Why Not There, sabe? A gente vai metendo alguma coisa no meio do papo. E tem o meu blog, né? Os Escritos Malditos.blogspot.com, que eu já escrevi muitos textos sobre cinema. E tem Escritos Malditos 2, a missão. Também é a mesma coisa, assim, ou você vai num ou outro. A diferença é que um tem um layout mais moderno, outro tem um layout mais ferrado. Então, é só essa, não tem diferença de um pro outro. Então. E de tanto gravar podcast, eu tenho até deixado de escrever tanto sobre cinema, porque você vai se acostumando a falar, assim, você acaba relaxando do outro lado da escrita. Né? Deixa tu começar a editar, que tu vai ver o tempo que tu vai ter pra escrever. É isso aí, né? Então, agradeço a todos, e quem esteve aqui, quem estiver escutando do início ao fim, agradeço a você, e visita lá o nosso podcast, por favor. Obrigada, querido. Obrigada, Queiroz. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou aí, como o Queiroz falou, até o finalzinho do podcast. Mande-nos um e-mail, né, para contato@cinemasmorra.com.br. Retweete esse podcast em nome do Cabrunco, diabo. É isso. Obrigada, gente. Até mais. Até o próximo podcast. Até mais. Um abraço a todos. Fiquem bem. Eu colou. Falando em línguas. Tiho kreće naša četa kroz Bilečki kras. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom. Daleko si zavičaju, mi prognani smo.